boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Iniciando pela sua formação, o Egito Antigo teve sua formação por volta de 3000 a.C. e foi ter seu declínio em 32 a.C., ou seja, ele é milenar. Além disso, podemos destacar que o rio Nilo foi de grande importância para essa sociedade se desenvolver, ou seja, essa sociedade era dependente do rio Nilo para sobreviver. Assim, possui uma formação ao redor do rio Nilo. Ou seja, ele era usado para a via de transporte de mercadorias e pessoas. Suas águas também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens de forma natural, nas épocas de cheias e artificialmente por meio da irrigação, favorecendo a agricultura. Além disso, marcou o processo de sedentarização humana e foi fundamental para o desenvolvimento de algumas das primeiras civilizações. Durante o período paleolítico, o clima africano sofreu uma deformação, passando de úmido e equatorial para seco. Os estudiosos acreditam que esse processo de desertificação foi ampliado devido a fenômenos climáticos que ocorreram durante o período neolítico, incentivando o deslocamento de diversas populações para regiões onde existiam rios, lagos e oásis. Os períodos da história egípcia, principalmente o pré-dinástico, representam a etapa na qual o povo não possuía unidade política, ou seja, os primeiros grupos que chegaram por volta de 5000 a.C., próximos ao rio Nilo, se organizavam de maneira coletivista, em sistema de cooperação que não havia diferença social entre os integrantes dos grupos. Eles também tinham necessidade de organização que provocaram mudanças na estrutura das comunidades. Eles são separados em pré-dinástico, Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. No período pré-dinástico não possuía uma unidade política, e já no Antigo Império ocorreu a unificação do Egito. E já no Médio ocorreu a restauração do poder dos faraós, que era por meio da dinastia do príncipe Tebas, centro político desse período. Ocorreram novas obras de irrigação, invasão dos iquiços, que estabeleceram o domínio da região. Usavam instrumentos de combate sofisticados para a época, que foi muito revolucionário, como carros de guerra e armas feitas de metais. Exerceram controle tributário sobre o Egito por quase 200 anos e ainda possibilitaram a chegada dos hebreus à região. Já no Novo Império, a era dos grandes faraós, o Novo Império iniciou-se com a expulsão dos iquiços pelo faraó Amoses I. Quando a situação dos hebreus também começou a sofrer um desgaste, que levou à escravidão, inicialmente havia um acordo entre os hebreus e os egípcios que compreendia basicamente na troca de trabalho hebreu pela segurança da alimentação fornecidas pelas terras do Egito. E graças ao aprendizado bélico dos iquiços, o Egito passou a conquistar vários territórios vizinhos, que ficou conhecido esse período como a Era dos Grandes Faraós. A organização social maior era conhecida como nomo. Eles exerceram a domesticação de animais, o plantio de cevada e trigo e ao longo do tempo se tornaram sedentários. Era separado em Alto Egito e Baixo Egito, que são dois reinos independentes. E como foi essa formação? Como era antes de 3200 a.C.? Nessa região já existiam egípcios ali antes dessa época. Mais especificamente, existia um Alto Egito que ficava no sul devido a questões de relevo, por estar numa região mais montanhosa, e o Baixo Egito ao norte, que se encontra no delta do rio Nilo. Ou seja, existiam dois Egitos. O Alto Egito localizava-se na região sul do Egito, e tinha como representação uma coroa branca e como capital a cidade de Heracópolis. Já o reino do Baixo Egito, localizado na região norte, tinha como representação uma coroa vermelha, e sua capital era a cidade de Buto, e para isso, dois faraós, que se caracterizavam por cores, que o Alto Egito, a coroa branca, e o Baixo Egito, a coroa vermelha. E assim, conforme o passar do tempo, o rei Meses viu a importância de unificar esses dois Egitos, formando apenas um, nomeado Antigo Egito, que também é nomeado como Antigo Império. Qual foi esses que iniciam as construções das pirâmides, indo até o Médio Império, pois no Novo Império ocorre uma transformação da sociedade. Como também podemos observar que nenhuma sociedade é estática e vive em transformações. Falando sobre o Antigo Império, ele utiliza muito um sistema que já foi comentado na Mesopotâmia, que era o modo de produção asiático, que ele era baseado no poder centralizado nas mãos do faraó, que além de ser um líder político, era um líder militar e também religioso, que era visto uma reencarnação dos próprios deuses, especificamente Ra, que é o primeiro deus do panteão dos deuses egípcios, responsável pela criação do mundo.
e é representado como o sol ou com a cabeça de ave de rapina no lugar da própria cabeça. Para os egípcios, os faraós eram a reencarnação do deus Ra, ou seja, eles representavam uma ordem divina. Nesse sentido, possuem uma classificação em pirâmide social, que é separada primeiramente o faraó, aí a nobreza, que geralmente era formada pela família do faraó, e os sacerdotes. E mais abaixo ficavam os militares, os escribas, qual função era escrever hieróglifica e demótica, a escrita egípcia. Eles registraram, eles foram muito importantes por registrarem os principais fatos da sociedade e principalmente a vida do faraó. Eles escreviam num papel confeccionado de fibras de planta de papiro, nas paredes das pirâmides e em placas de pedra. E mais abaixo ainda, os comerciantes, artesãos e camponeses escravos. Falando sobre a economia, eles possuem uma economia agropastoril de regádio, que é o quê? É a utilização do rio Nilo para irrigação. Principalmente por esse motivo que o Egito é tão desenvolvido. Ela tinha como base a agricultura realizada nas margens férteis do rio Nilo, principalmente após as enchentes anuais, que era a melhor época para arar a terra. E segundo os escritos do historiador grego Heródoto, os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e o artesanato. A agricultura era baseada em cevada, trigo e outros cereais. Também utilizavam pastos para a criação de animais. Além disso, como que era feito esse comércio? Ele era baseado em escambo, ou seja, ele era baseado em trocas, tanto dentro do Egito ou com outras civilizações, que era a região da África, a Ásia e posteriormente até com a Europa. Depois de ver todas essas características sobre formação, política e economia, a gente vai para a parte cultural egípcia. Como já dito anteriormente, os escribas foram essenciais e possuem diversas escritas. Falando sobre a demótica, ela era convencional e utilizada para retratar assuntos do cotidiano, que eram assuntos comuns para a população de maior destaque social. A escrita hieróglifa mais antiga, ela era usada para inscrição de mensagens em túmulos e templos. Ela era mais de desenhos, mais de imagens, ou seja, ela era não verbal. Também sendo mais restrita de acesso principalmente aos de contato com o faraó, ou seja, nem todo mundo podia acessar essas escritas, né? Já falando sobre a arte, e separando ela em arquitetura monumental e, segundamente, em representações artísticas, que eram os rostos de perfil e tronco central, ela está atreladíssima ao poder do Estado abordando a vida do faraó e de entidades religiosas. Dessa forma, tendo apenas liberdade artística lá pela dinastia 18ª, que é a do faraó Akhenaton. Já na arquitetura, algum de vocês já deve ter imaginado o porquê da arquitetura egípcia ser tão gigantesca e exuberante, né? O fator principal era para demonstrar como o faraó era importante e imponente, porque ele era uma representação divina dos deuses que eles acreditavam. As pirâmides serviam como túmulos, guardando os corpos mumificados, que a gente já vai comentar sobre depois, dos faraós. Possuindo hieróglifos demonstrando como era o governo desse faraó e como era a sociedade à sua vida. E elas eram exuberantes para demonstrar tal poder. Além das pirâmides, também existiam os templos, quais a principal diferença é que eles eram de acesso coletivo, ou seja, qualquer um poderia acessá-los. As pirâmides, elas eram mais privadas e os templos, eles eram de acesso coletivo. Vindo para o parâmetro religioso, a religião egípcia era repleta de mitos explicativos e de crenças. Era comumente caracterizada como politeísta, que é cultuar vários deuses, antropomórfica, zoomórfica, antropozoomórfica e zoolátrica. O antropomorfismo eram as formas e qualidades humanas que eram atribuídas. Os zoomorfismos eram os animais. O antropozoomorfismo era características humanas e animais ao mesmo tempo. Já o termo zoolatria se refere ao culto de animais considerado manifestações de divindade. Acreditavam que os deuses interferiam diretamente na vida das pessoas. As oferendas e as festas em homenagem às divindades eram frequentes e tinham como objetivo agradar os múltiplos deuses, deixando-os felizes para que ajudassem nas guerras, nas colheitas e em outros momentos da vida egípcia. Cada cidade possuía um deus protetor e templos religiosos em sua homenagem. Os deuses quais possuíam relação principalmente com a natureza, que é o exemplo de Anubis, que é o deus da mumificação.
Por que eles mumificavam? Eles entendiam que o que vivemos passava para a vida após a morte. Então eles tentavam conservar tudo que dava. Eles conservavam bens, até familiares. Já Osíris, o deus da morte, se encarrega da parte do julgamento. Ou seja, ele vai ver se o indivíduo é bom ou ruim. Ele abre os portões para o outro mundo. Que, segundo a mitologia egípcia, Osíris coloca o coração do faraó em uma balança para assim ver se ele estiver leve é porque foi bom e generoso. Já se for pesado, é porque ele foi ruim. Ele não foi tão bom para a sociedade em que ele estava vivendo e tanto como o indivíduo. Tanto que uma curiosidade é que na dinastia de Akhenaton, que é a 18ª, o Egito possui 31 dinastias. Nessa 18ª dinastia, ele estabeleceu o monoteísmo, cultuando apenas o deus Amon. Mas após sua morte de tal faraó, retornaram ao politeísmo. E para finalizar, os egípcios possuíam um grande conhecimento astrológico, que também foi um avanço na arquitetura, matemática e medicina. Já a última coisa que eu vou falar nesse vídeo é sobre o declínio. Uma das principais causas desse declínio desse império foram a perda de recursos e de poder político. Também teve a perda de territórios para invasores estrangeiros, como os sírios e os persas. E também teve a luta interna pelo poder que contribuíram para o declínio desse império e os fatores ambientais, como a mudança climática, a desertificação, que afetaram intensamente a agricultura e a produção de alimentos, levando a uma crise econômica e social. E já em 30 a.C., o Império Egípcio foi conquistado pelo Império Romano, que após a derrota da rainha Cleópatra e seu amante Marco Antônio, com a conquista romana, o Egito se tornou uma província romana e perdeu sua independência, identidade como um estado separado. Ou seja, foi dessa maneira que ocorreu o declínio e é dessa maneira que eu finalizo o vídeo. E muito obrigada pela sua atenção. E se puder, deixa o seu like ou um comentário com alguma pergunta ou alguma dúvida que você tiver. Muito obrigada pela atenção.